me pegou. Porque não tem tradução, vou tentar aqui. Porque assim, professora, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que foi uma lei criada justamente para que os gestores, tanto a nível federal, municipal e estadual, eles tivessem que comprovar, né, o que ganha, o que entra dentro da sua gestão e também dele, né, do seu modo pessoal, porque quando eles vão se candidatar a alguma coisa, eles têm que também ter a lei de responsabilidade fiscal. Eles têm que fazer essa comprovação do que receberam durante a sua gestão. Então, aquilo que não foi contabilizado e entrou, mas ele não contabilizou, que é, nesse caso, a prestação de contas, ele se torna inelegível, em alguns casos. E se ele não faz essa prestação, é como se ele estivesse devendo para a sociedade uma satisfação, e de acordo com a AGU, né, que é a Controladoria Geral da União, eles são, sim, a fazer essa prestação de conta mesmo de coisas não contábeis. Entendi, beleza. Tipo, agora foi um exemplo que a gente viu bastante, professora, foi a questão da pandemia, do Covid, onde entrou uma quantia em dinheiro para os municípios investirem na compra de respiradores, investir na pandemia. E eles estavam, pesquisando para saber como que esse dinheiro estava sendo investido, estava cobrando dos gestores de cada município, saber como que esse dinheiro estava sendo investido. Isso, então esse termo, accountability, né, que fala, ele está relacionado à obrigação que a pessoa tem que prestar do que ele está gastando. E aí agora bora para as críticas. Vocês viram, vocês já falaram o que é, né, que é o objetivo de deixar claro os gastos. Esse artigo aí fala de órgãos públicos, né? Vocês já ouviram falar do portal da transparência? Sim, já. Tem alguém que é consultor? Já que você olha todo o que é gasto. Esse espaço de respirador. Eu olhei também na pandemia agora. Fala, a Tami que tá falando. Tu já olhou, Tami? Dá para olhar os salários de funcionários públicos. Isso. Inclusive, esse dinheiro que foi para a saúde, pelo menos lá onde eu trabalho, não foi investido nada. Tem até um projeto que a diretora de lá mandou para a Secretaria de Saúde, que é para poder criar uma área de receber pacientes com problemas cardiológicos, porque agora, devido ao Covid, eles estão operando lá no Juvencio Matos, por conta que lá no Carlos Macieira ainda tem Covid, os pacientes cardíacos. E, assim, a verba às vezes é liberada e o projeto não sai. Como que a internet, eu estou pegando pontos do texto, como é que a internet pode ajudar com isso, com essa gestão transparente? Né? A gente olha no site. Não, eu quero uma resposta bonitinha, bora. Como que A internet ajuda? Professora, a gente sabe... Gente, acho que tá ruim a internet, não tá? Pra mim também não entender nada. Tá só falhando. Vai, Maria, tenta aí. Como você perguntou a respeito de como a internet ela ajuda hoje nessa questão da transparência. A gente sabe que hoje a gente se comunica e obtém informações a partir da internet. E essa lei criada, ela veio para favorecer, como assim? Para nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, saber com que o dinheiro público está sendo gastado, está sendo investido, porque não adianta apenas ter um investimento e eu não saber se aquele dinheiro chegou para foi gastado para fazer aquilo. E essa gestão da transparência atrelada à internet é justamente isso, para que a sociedade possa pesquisar e possa ver e falar assim, não,
algo está de errado. Porém, não há uma divulgação. Muitas pessoas ainda não sabem dessa lei. E no próprio artigo fala de municípios que não estão colocados nos sites, que têm respostas incompletas, têm, como é que eu posso dizer, dados que são, assim, inerentes, inconclusivos. Então, eu acho, assim, que não deveria apenas ser criada uma lei que nem a lei foi criada em 2000, sendo que a gente já está o quê? Em 2020, há 20 anos foi criada essa lei, mas sim divulgada para a própria saber, e nós, enquanto cidadãos, procurar buscar, porque o que acontece é que a lei é criada, muita gente tem acesso à internet, muitos olham e outros não, e fica sendo um descaso. E o artigo ele vem falar justamente isso, não só falando a partir da má gestão da transparência de gestores que não colocam a questão orçamentária em dia, de acordo com os investimentos, mas também falando, e eu acho assim, falando a respeito disso, entendeu? Da falta de informações e de informações que a população em si às vezes não consegue entender, colocando assim informações na qual não sejam acessíveis, já que é um trabalhador ou até mesmo um gestor que vai entrar no site, porque é fácil, é o nome do município, aí a sigla do estado e .gov.br. É uma coisa fácil, porém, as informações contidas lá não são tão fáceis de serem entendidas e nós, enquanto cidadão, conseguir calcular. Isso mesmo, Maria. Maria já fez a crítica, ou seja, o portal existe, poucas pessoas usam, poucas pessoas conhecem, e o problema maior está, eles disponibilizam a informação, mas a disponibilização da informação, ela não é completa. Então, tá lá a informação, mas, por exemplo, não está explicando como foi usado. E aí que está uma crítica a esse portal. Não adianta ter e não ter a explicação, porque é a mesma coisa que só dizer que tem. Se não é difícil, se é difícil a leitura, se a leitura não é divulgada como deveria e não está clara como deveria. Isso é a grande crítica. E aí o artigo tem outra crítica, agora outra pessoa, porque Maria já falou. Ele fala se a disponibilização dessas informações está ok ou não está ok. O que eles falaram? Se está compatível. Eles falaram sobre as grandes cidades, ou sobre as pequenas. O que vocês leram sobre isso? A professora tem uma parte que falou sobre a relação socioeconômica do município com o momento dele fazer a prestação de conta, que ainda é muito escasso essa questão do município. O áudio da Wellen está horrível. Wellen, vê aí, vê se está longe, ou então tá cortando teu áudio. Tenta de novo, vai. Tá falando? Tá, mas tá meio assim cortando. Vai, vixe, mas só bem aqui na tela. Ai, eu já esqueci o que eu tava falando. Tá funcionando aí meu áudio agora? Oi. Tá funcionando meu áudio, professora? Tô escutando, vai tentando falar, eu vou tentar reproduzir, vai. Tá. Logo no final do artigo, ele critica a relação socioeconômica do município com essa questão da transparência, que ainda é muito escassa essa transparência que Oi. Wellen? Gente, estão me ouvindo? Estou ouvindo a senhora normal, professora. Só o da Wellen tá cortando muito, Wellen. Vixe, Maria, fez a minha internet. Tu tá com fone ou tá direto no celular? Não, tá direto no celular. Sai e entra de novo, Wellen. Vê aí pra ver se tu pode. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Enquanto o Ellen volta e diz aí o que ela tá falando, eu entendi mais ou menos.
O artigo fala que, em relação às, se eu não me engano, grandes cidades ou grandes municípios, ela falou que só era fácil as informações das grandes cidades. Diante disso, o que vocês acham? Qual é a crítica que o artigo faz? Que era mais fácil obter as informações de grandes cidades, que pequenas cidades não estavam alimentando o site sobre os seus gastos. Por que vocês acham isso? Acesso à internet, à informação. Oi, Micheline. Estou dizendo o acesso à internet, à informação, à tecnologia. Só isso, o que mais? E a alimentação de dados. E a alimentação de dados que não são coesos com o que eles recebem. Eles podem burlar e não ser o que estão dizendo que recebem. Isso acontece muito lá no município de Santa Rita. Eles recebem uma verba federal, recebem uma verba também da Companhia Vale do Rio Doce, porque passa por dentro do município e não é empregado na educação, porque a verba que passa lá, que a Vale destina, a senhora tem uma ideia, são 6 milhões de reais, não é destinada à educação, e não é destinada à educação. E uma coisa que eu queria salientar, quando se fala de transparência, de internet, está se falando dos princípios da administração, né? Que você tem que obedecer, porque o gestor público, ele é regido por 5 princípios, tá? De acordo com o Código Federal, né, a Constituição Federal, que é o princípio da legalidade, ou seja, tem que agir conforme a lei. O da impessoalidade, eles têm que ter neutralidade e objetividade no que está se propondo a fazer, e da moralidade. Essa moralidade não é a questão moral, mas é um comportamento ético e jurídico diante das situações. E o principal, que é da administração pública, é a publicidade. Ou seja, qualquer ato que se faça, eles têm que tornar público, dispor para as pessoas, e não pode ninguém dizer que não é conhecedor da lei, porque a lei, ela existe, a norma existe, e todo mundo tem que cumprir. Se você quiser buscar um documento, eles têm por obrigação lhe dar esse documento. E ter a eficiência do serviço público, que é o que nós não temos, né? Seja no transporte, seja na saúde, seja na comunicação, seja na gestão pública de uma forma geral. Então, quando se fala de transparência, obedece sendo todos esses 5 princípios que é a administração pública, de acordo com a Constituição Federal. Beleza. Uma outra pergunta, agora outra pessoa, porque só estou falando sempre as mesmas pessoas. O texto fala lá na conclusão dele que o índice de transparência da gestão foi incompatível com o desenvolvimento econômico. Quem pode explicar isso? E aí? O índice foi incompatível com os dados divulgados. Por quê? Porque vai ver que o IDH ainda foi mais baixo do que estava previsto, que foi dito, a renda per capita por município, a questão econômica do município, desenvolvimento, saúde, educação. Eles dizem que é uma coisa e jogam outra, e a realidade é bem diferente. Isso acontece na capital, que dirá nos interiores. Pois é, né? E nesse período de política a gente tem que ser mais crítico ainda, né? Pois é. Até uma notícia, se eu não me engano, né? Que a pessoa só pode receber tantos reais, né? De doação direta por transferência. Aí as pessoas estão recebendo mais e fica por isso mesmo, né? Pois é. É triste, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês já falaram, deram o conceito. Qual a importância que vocês acham disso, diante de tudo isso? Por que seria importante ter uma gestão transparente? Isso seria mais motivacional, profundo. Agora, aqui a gente falou de setor público. E no privado tem transparência? Não, né? Você viu? Não, né? Aí que não tem mesmo, né? Pois e aí eu te pergunto, como é que seria uma transparência dentro de uma empresa privada? Por que isso seria legal?
entendeu? Professora, eu acredito que existem empresas com participação de lucro com os funcionários, né? Então, quando existe essa participação de lucros com o funcionário, eles se sentem motivados a darem o seu melhor, porque eles sabem que vão ter, no final, um ganho em cima, monetariamente falando, uma remuneração melhor em cima daquilo que está sendo produzido. Quando não existe essa transparência, que fica somente com a parte gerencial, né, eles não sabem, às vezes, acontece, eu vou só dizer assim, às vezes uma empresa grande, ela não paga FGTS, não paga INSS, mas está descontando todo mês. Quando o funcionário vai lá receber, as empresas que fazem isso, que omitem isso, ainda se acham no direito de não serem processadas juridicamente, né? Então, eu acho que quando você trabalha com motivação, você trabalha bem, você trabalha. É aquele negócio que a gente já falou do Taylorismo e do Fordismo, né? Naqueles princípios lá, bem do comecinho. Então, quando a pessoa ela é motivada a trabalhar, ela tem até vontade de ir, porque sabe que vai dar o seu melhor, que vai ter um resultado, uma remuneração maior no final. Eu penso assim, né? Isso é isso mesmo. Quando você tem o negócio da transparência, né? A pessoa entende qual é o objetivo, qual é a meta, o que ela tem que bater, e dando essa participação aí que você falou, né? Isso motiva a pessoa a trabalhar. Porque se ela tem uma meta a alcançar e ela vai ter, por exemplo, um terceiro salário, uma porcentagem nos lucros, né? Isso faz com que ela seja motivada e busque o melhor para a empresa. É isso mesmo que tu falaste, entendeu? Tá certinho. Claro que para o público tem a lei que rege, mas para o privado isso ainda é ainda um pouco fechado. Quando você trabalha com transparência, tem que ter transparência de missão, de visão, de objetivos. O funcionário precisa entender, ele precisa ter uma remuneração extra e se sentir motivado, e por aí vai, né? Quem falou, eu anotei, eu estou dizendo que eu quero dizer para vocês. Quem falou de alguma forma, ninguém mais quer falar nada. Cadê o resto do povo? Tem gente só online. Eu tentei, né? Professora, Eu também, professora. Eu falei professora, uma motivação inversa, né, que o governo federal deu para as empresas privadas foi a questão da licença maternidade, que as empresas privadas foram incentivadas a entrarem no sistema que teriam bonificação quanto à licença maternidade. Isso para a mulher que está gestante e que vai precisar passar 6 meses em casa com seu bebê, faz uma diferença muito grande. Não deixa de ser um motivacional para as empresas privadas. Isso, excelente. Isso mesmo, muitas coisas foram servindo, né? São leis para as empresas, para os órgãos públicos e as privadas começaram. Mas aí também tem uma diferença na quantidade, né, de tempo, né, Micheline? Tem uma, por exemplo, umas que dão 4, outras dão 6 meses. E aí, Eu já ia perguntar onde é essa com 6 meses, porque lá onde eu trabalhava era 4 meses, olha não, lá. os públicos, Wellen. Os O públicos público dão 6 é meses. 6. Ah, não é, é, não. É isso mesmo, o público é 6 meses. O público também, professora, quando você você pode entrar 1 hora depois ou sair 1 hora antes. Isso, que é a história da hora da amamentação que eles dão, até o tempo. Tem isso mesmo, verdade? O que mais? Vambora. Entenderam o negócio. Demorou, mas entenderam. Professora, eu sou lenta, mas eu entendo. Tu é lenta, mas tu entende? Quem vai mais? Vambora. Cadê Tailane, Bruno, da vida, todo mundo só online, só dizendo. Professora, tem uma parte também no artigo que ele faz, que eu entendi mais ou menos, porém, não entendi tão bem. Que ele estava falando sobre a relação socioeconômica dos municípios com a questão da transparência. Eu entendi assim, que por a questão socioeconômica dele ser baixa, tipo, ter um pouco mais de dificuldade no acesso a esse portal, acaba sendo prejudicado no momento da prestação de conta, é isso? Ou eu entendi errado? Diz de novo, eu não entendi o que tu falando. Meu Deus, meu áudio tá uó. Falando sobre a questão da relação socioeconômica do município
com a transparência, digamos, tinha município com o seu socioeconômico bem melhor, né? Tem um pouco mais de... Acho que é mais uma questão financeira e educacional deles também, né? Ter mais acesso. Então, eles tinham uma transparência melhor do que um município que não tinha tanto acesso a isso. Sim, foi isso que a gente comentou, verdade. Um município com maior potencial socioeconômico, ele vai receber mais, ele vai divulgar mais, ele tem mais acesso aos meios. Porque a gente comentou e já o município menos favorecido é o contrário, ele vai ter menos recurso, menos poder de divulgação e eles meio que embaçam mais. A prestação de contas dele é dificuldade, tanto pelo problema de acesso aos meios de comunicação, quanto também pela corrupção, pela fraude, entendeu? A gente comentou isso. É isso que tu entendeste mesmo. Entendeu certinho? Entendeu? Entendi. Entendeu? Quem mais quer falar? Ninguém morre. Eu vou falar quem falou alguma coisa aqui. Micheline, Fabrício, o Ellen, Sam e Maria. Cadê o ré do povo? Ficaram tudo calado. Ninguém quer falar nada, ninguém quer dar um exemplo. Então tá, eu não vou obrigar ninguém a falar, só vou dizer para vocês, quem se manifestou não precisa fazer nada, mas quem não se manifestou e quem não está presente, eu vou passar o aviso direitinho para vocês replicarem lá no grupo da disciplina, que a pessoa tem que fazer uma resenha até hoje do artigo. Então, quem eu citei aqui, Micheline, Fabrício, Ellen, Sam e Maria, não precisam entregar mais nada, porque falaram, se manifestaram. Agora, quem não se manifestou, tem que fazer alguma resenha. Não precisa ser mas já viu muita gente falando aí agora. Bora ver se alguém vai falar. Vai não, tem gente que só tá online. Motivacional. Motivacional. Faz mais perguntas, minha irmã. Vambora. Lilian, Professora, não falou nada. E Lilian sempre participa. Aqui, igual a Maria falou. Lilian participa. Eu já ia falar para ti, Lilian, aqui. Estava tentando acessar o portal da transparência do governo. Tu estava tentando, sim. Para ver sobre a questão do meu município. E lá é muito assim, difícil da gente ver as informações. Isso, por quê? Por que tu acha lá do teu município? Professor. Qual é a tua opinião? Fala a verdade. Nossa, deu um sorrisinho já. Já entregou. E Fabrício, tu super elogiou a prefeita para mim, Fabrício. Não, mas aí, porque elogiou Tá pedindo voto, Fabrício, hein? Tá pedindo voto. Não tô pedindo voto para ninguém, não. Para começar, que eu nem voto, nem vou votar. Fabrício é do PSF de lá, já quer garantir. Já. Ele disse que já tá com emprego garantido, professor. Nunca. A prefeita sabia. Eu tô procurando uma... Lilian disse que quer uma pergunta. Eu tô procurando aqui no artigo. Eu tava olhando lá, professora, é muito difícil assim de ver as informações. Páginas, professora. Perguntar o que significa ITGPM. Lilian, bora lá. As informações foram baseadas em quais subsídios? Só na lei? O segundo artigo lá? Eles só usaram a lei? Lá eles citam várias leis, professora. Lá eles citam várias leis, mas, assim, na minha opinião, assim, no geral, essas informações sempre vão ser falhas, elas nunca vão ser 100% verdadeiras, né? Até porque existem interesses pessoais, existem interesses familiares aí envolvidos. Por mais que tenha lei, por mais que tenha fiscalização, nunca vai ser compatível com o que o município recebe, com o que ele gasta, o que é colocado na educação, na segurança, nunca vai ser 100%. Sempre vai ter esses, como é que se diz? Esses roubos, né? Esses recalque deles aí, porque, infelizmente, a política é assim, né? Essa é a minha opinião, assim. Podem fazer inúmeros artigos em relação a esse portal de transparência e sempre, nunca vai assim, bater 100%, sabe? Não, excelente. E aí, deixa outra pergunta para vocês. Estou procurando, estou com o artigo aqui na mão. Quantos municípios foram incluídos nessa pesquisa? Acho que 90, 95, 96 municípios. Isso mesmo. Não foi? E aí, qual foi a crítica do próprio artigo? Eram todos os tipos de município ou eram só os municípios mais populosos? Mais populosos. E por que foram incluídos só os mais populosos? Porque eu acho que lá
que tinha os Vai ter grandes... mais reclamação Porque tem mais visibilidade. é liberado mais verba. Isso. Isso. E mesmo assim, É que o leão era maior, professora. Isso, é liberado mais verba, mas e aí foi explicado em algum momento a compatibilidade do que recebia com o que gastava? Não. Não. Beleza. É isso que eu estava falando. Nunca vão falar 100% para onde foi toda aquela verba. Isso. Quais foram os indicadores que eles utilizaram no portal da transparência? Bora, deixa eu ver se vocês leram o artigo. Vou citando Foi o IDH, a renda, o comércio também. O PIB, Produto Interno Bruto. Ixi, o PIB. Essa Sami, vai, o que mais? Sami, não queria nem saber Eles disso. levaram em consideração, professora, a região, a localização, a participação do município em redes de integração municipal, a acessibilidade do site da Prefeitura Municipal e os indicadores, o BIP per capita, receita orçamentária, índice de desenvolvimento humano municipal, taxa de alfabetização, índice FIRJAN de desenvolvimento municipal, índice de responsabilidade fiscal, social e de gestão de índices de referência de consumo e dinamismo municipal. Páginas 155 e 156. Deixa eu dizer para vocês, a pontuação máxima, teve município que só conseguiu 10%. O município que conseguiu mais, conseguiu 80% de transparência. É o que Lilian falou. O 100% ainda está longe. Nunca vai bater. Nunca vai conseguir. E é uma crítica. Interesses pessoais, corrupção, e por aí vai, né? Corrupção Professora, aparece dentro das cuecas de político, aparece dentro de parede, de apartamento, aí vai. Pois é, né? Mas e aí também o artigo deixa claro, que é para a gente ficar claro que isso vai depender, porque vocês viram que esse artigo é de 2012. Não é um artigo ainda tão recente. Se fosse fazer hoje, vai ser novos dados, novas coisas. É como o Lilian disse, nunca vai estar 100%. Tá? Então, para pesquisas futuras, eles sugerem novos tipos de investigação, com mais municípios e uso dos meios eletrônicos, né? Mas a gente sabe que isso é uma utopia, né? Um sonho. Tá? Professora, mas só que é muito complicado em cidades pequenas, porque eu já cheguei em local de uma cidade pequena, esses povoados principalmente, que não tem nem luz e nem água. Quanto mais internet para ver o site de transparência. Marte, calma, para a população, ok. Aí tu tá fazendo uma crítica para a população. Mas tu acha que na prefeitura não vai ter? Não, a prefeitura tem. O pior que tem, e o pior que eu acho que até o retorno financeiro do governo para as menores é maior do que as maiores, porque é muito pequeno. Então é fácil de fazer aquela benfeitoria na cidade. Mas só que aí o negócio que não é feito e não tem nem como o povo reclamar. Eles E nem os sabem que vereadores existe, são os fiscalizadores. Os vereadores são os fiscalizadores, eles nem aparecem lá, só fica aparecendo com fazenda ou casa muito grande, nada a ver. Vamos fazer uma crítica. Os vereadores de interior moram lá? A grande Professor, maioria não. nem prefeito, quem falou aí? Professora, a maioria nem prefeito. Uma política e for fazer medicina em outro país. Aí eu, como assim? O vereador vai para outro país fazer medicina. São críticas, isso é para vocês pensarem, entendeu? É tudo isso que vocês estão falando. Não é perfeito. Eleição 15 de novembro, repensem. Tá pertinho as eleições, isso daqui é um puxada de orelha. Franciele, quer falar? Isso, em respeito ao que o menino estava falando agora há pouco, e eu digo assim, experiência própria, né? Aqui no meu município, na cidade onde eu moro, onde a gente vê muito que a prefeita, ela trabalhou muito, mas ela trabalhou muito aqui na área central da cidade. E se a gente for para os municípios, a gente vê realmente, ou para o interior mesmo da própria cidade, a gente vê como que a situação é totalmente ao contrário do que ela mostra aqui na área central. E agora, nesse período de política, o pessoal está usando muito em relação
a esse site da transparência, que ela mostra uma coisa no site da transparência e na realidade a gente está vendo outra. E aí já surgiu aqui história de vereador que está com a família toda na prefeitura, que ninguém... E aí a gente vai vendo que a gente vê cada absurda, e como a Lilian disse, que realmente é uma coisa que não vai mudar. Por mais que a pessoa esteja ali prometendo mundos a fundos, mas quando ele pega o poder, ele se torna uma pessoa totalmente daquilo que ele estava mostrando no período da campanha. Pronto, isso mesmo. Arrasou. Quem dá mais? Quem ainda quer falar? Então, votem em branco. Votem em branco, né? Boa! Boa, Fabrício. Não enriqueçam ninguém. Fabrício, mas o em branco ainda é distribuído para os partidos. Tu tem que votar em um número que não existe. E o pior é que não resolve. No caso nulo, né, professora? Votem em mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, não queria nem sorrir de vocês. Vocês reclamaram do artigo, mas serviu para vocês pensarem. É uma crítica mesmo à nossa sociedade, aos problemas, né? A indiferença, a desigualdade, a desumanidade dos gestores públicos, né? No particular, isso é mais restrito, né? Mas no órgão público isso é triste, né? E aí a gente pensa um pouco sobre isso, tá? Para que a gente acredite em dias melhores. Teve uma situação lá no meu interior, professora, uma época, num feito que empresa aqui, ele é dono de uma empresa, o antigo prefeito, ele é dono de uma empresa Jacaré Home Center. Sim. Ele desviou, parece que foi 3 milhões de reais para a empresa dele. 3 milhões de reais da educação para a empresa dele. Aí gente, ele isso é normal, explodiu na Fabrício, mesma hora, tipo, na cidade, e o pessoal, o juiz cancelou, tipo, que ele não podia ser mais prefeito depois disso, e ficou, tipo, como o juiz assumiu a prefeitura até finalizar o mandato. Sim. Fabrício, não vou longe, vou dar um exemplo. O condomínio da minha irmã. Minha irmã mora no condomínio, né? Que o síndico roubou de saques não declarados 700 mil de apartamento. Fora as outras coisas que não tem como provar, entendeu? Entenderam? Então a gente tem que ter cuidado com isso, na verdade, tá bom? Isso é como isso em órgão público é mais comum, mas pode acontecer também no órgão privado, tá? É porque no privado isso é mais velado e por aí vai. Então, vocês entenderam o objetivo. Pode falar, meu amor, quem quer falar? É como fala, a gente fica sabendo, né, desses roubos, assim, gritantes, e o pior de tudo é que depois não tem punição nenhuma, né? Aí a gente vê, assim, precisa de um... que como o SUS era para ser, assim, algo bem melhor do que é. Aí não tem dinheiro para o SUS, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação. E punição, falou de condomínio também, já morei no condomínio, meu Deus do céu, que o cara simplesmente, o síndico tinha uma moto, caiu nos pedaços, ele comprou o carro zerado, sem placa, novo, moto nova, carro novo, e simplesmente depois só tiraram o poder dele de síndico e não teve punição nenhuma. Fica por isso mesmo. Isso mesmo. Então, que a gente possa pensar, né? A gente está próximo de eleição, que a gente possa ser crítico, que a gente busque pelos nossos direitos. E o pior é que ainda tem gente que, nesse prefeito, ele se candidatou e ele ainda tirou 6 mil votos da população. Fabrício está revoltado. E de novo tá as pessoas lá com a bandeirinha, assim, 55 aí. Um caso também que aconteceu no meu interior foi em questão da verba que foi colocada para a Covid. Simplesmente o dinheiro sumiu e o prefeito não deu assim uma relação do que aconteceu com o dinheiro. O governo veio pedir o que aconteceu, o que foi que ele fez. E tão tal também que algumas pessoas lá faleceram de outras doenças, tipo, tiveram algum ataque cardíaco, alguma outra doença, e ele simplesmente disse que tinha sido de Covid para ganhar a verba. Que no caso a verba estava sendo de quase 17 mil por cada pessoa. Eu sei que ao todo morreu 9 pessoas. Supostamente de Covid, mas ao todo só foram 3 pessoas que morreram realmente da doença. E bonito, eles simplesmente se aproveitam da situação. Lucrar. É isso mesmo, então disseram tudo. Gente, tá cheio
deixa eu dar um aviso aqui para vocês, olha. Eu quero combinar com vocês, porque eu combinei daquela vez daquela aula e eu acabei não dando para vocês, porque eu estava me sentindo mal, né? E aí eu queria saber se na próxima terça a gente pode fazer uma aula de manhã e uma aula de noite, se fica tranquilo para vocês. Para quem está Para mim, sim, professora. Todo mundo que está aqui Para mim pode. também, professora. Terça é tranquilo. Só tem a sua disciplina mesmo de manhã. Então, vocês já repassem, a gente vai ter na terça que vem um momento de manhã e um momento de noite para a gente poder repor a aula, tá? Tá e aí, bom. de novo, para quem não contribuiu com nada, vai fazer uma resenha desse artigo para entregar até hoje. Vou botar direitinho no WhatsApp para vocês repassarem e daqui vocês comecem a pensar no negócio de vocês que vocês vão criar, tá? Vai ser apresentado próximo mês, né, professora? Isso. Vou botar Aí, no caso, não Dia precisa 20. enviar para a senhora, só fazer mesmo no caderno no dia apresentar, né? Pode fazer só assim, não tem problema nenhum não, tá bom? A senhora Tá explica Que aí resenha é essa? como é que é esse trabalho. Explica aí, professora, por favor. Só mais essa Criar vez. uma Não, empresa. a resenha é para quem não participou agora. Eu falei Ah, para vocês tá. que foram as E o pessoas que outro? participaram. Quem não Não, participou vai outro. mandar. O outro é para vocês criarem algum negócio. Uma empresa. Uma empresa, uma sorveteria, um consultório. Oi, alguém falou? É individual, né? Não, eu vou deixar vocês fazerem de grupo. De grupos de no máximo 4 pessoas. Mas aí tem que ser uma coisa bem montada. Entendido? Tá bom. Fechado? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Babado. Até a Gente, então próxima terça, até professora. a próxima terça. Fiquem com Deus e um bom dia para vocês. Até a próxima, tá? Bom dia, Até. professora. Bom dia, Tchau, professora. professora. Beijo. Tchau, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.